E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do sexto ano. E hoje a gente vai fazer a revisão dos conteúdos para vocês fazerem uma boa prova. Então vamos prestar atenção, certo? Para a gente ter uma boa prova, tá bom? E vejam só, os conteúdos que a gente vai abordar, né, nessa aula serão a relação entre fração, número decimal e porcentagem, resolução de problemas com diferentes abordagens de porcentagem, desconto, acréscimo, tá? Também vamos ver retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, e área e perímetro do quadrado e retângulo, certo? Esses são os conteúdos que vamos ver para a nossa avaliação de matemática, tá? E primeiro, vamos lá relembrar porcentagem. O que seria porcentagem, né? Vejam, a porcentagem, ela corresponde às frações cujo denominador é 100 e é representada pelo aquele símbolo ali que vocês estão vendo, que significa porcento. E a gente escreve da seguinte forma, né? 17 centésimos. Então, fica a fração na forma 17 sobre 100. Seu número decimal pode ser representado, né? Quando você divide por 100, 0,17. E ele mesmo em porcentagem, com o símbolo 17%. E as principais porcentagens que a gente tem? 100%, que é o total, né? Quando você tem assim, fiz uma compra, né, em qual comprei 10 laranjas. O total, 10 laranjas, tá? Aí, se você comeu a metade das laranjas, aí, no caso, a porcentagem é o quê? 50%. E se for aí um quarto, né? Vai ser 25%. E se for décimos, né? No caso, assim, só a porcentagem de 10, no caso aí, vai ser 10%. E se você pegar apenas uma parte da laranja, no caso, né? Aí corresponde a 1%. Aí a gente sempre coloca a fração de 1 centésimo, 10 centésimos, 25 centésimos, tá? Essa é a representação em relação à porcentagem. Então, vamos lá praticar. Ó, quantos habitantes em cada grupo de 100 tem casa própria? Sabendo que, nessa cidade, 60 habitantes de cada grupo de 100 tem casa própria. Como é que eu posso representar isso aí por meio de fração, essa informação? Vejam, o total é quanto? 100, não é? E aí, ele diz que 60 habitantes de cada grupo tem casa própria, né? E aí, a gente representa assim, ó. 60 centésimos, né, que é a sua fração. Ao dividir por 100, representamos o seu número decimal, que é 0,60. E ele em porcentagem, basta pegar o numerador, que é o 60, e colocar o símbolo de porcento. Então, fica 60%. Então, aí a gente tem as três representações, por fração centesimal, por porcentagem e número decimal. Fração centesimal, né, o denominador fica 100. O número decimal você divide por 100, né? E a porcentagem você coloca o símbolo de porcento, tá? Então, vamos lá para essa situação aí, ó. Em uma corrida
cuja medida da distância do trajeto é 20 km, um atleta já percorreu 8 km. Qual porcentagem de todo o trajeto que ele já percorreu? Então, se for o trajeto todo é 20 km e ele percorreu apenas 8 km. Como é que eu posso representar isso por fração? Então, eu faço o quê? O denominador vai ser o todo, que é 20, né? E ali os 8 km que ele percorreu é a parte desse todo, né? Que é o 8. Então, a fração fica 8 sobre 20, né? E você pode simplificar essa fração, né? Para ficar uma fração redutível. E aí fica o seguinte, você dividindo ambos, o numerador e o denominador por 4, né? Então, faz o seguinte, 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. E aí, a gente fica com a fração 2/5. E aí, para a gente transformar isso em uma fração centesimal, você tem que procurar um número que eu multiplico o 5, que vai dar 100. Nesse caso aí, o 20. Aí, quando você encontrar, você vai multiplicar tanto o numerador como o denominador. E aí, fica 20 vezes 5, 100, que é o total. E 20 vezes 2, 40. Então, esse numerador que a gente encontrou é a nossa porcentagem, 40%, certo? E aí, encontramos a porcentagem que ele está pedindo. Primeiro, você faz a fração, depois transforma essa fração em uma fração centesimal. E aí, o numerador vai ser a porcentagem. Há também, na porcentagem, além dessas situações simples, né, situações em que a gente vê o acréscimo e o desconto. E o que seria isso? Veja, o acréscimo a gente utiliza, né, que é um fator multiplicativo para o aumento de um valor. Quando o valor de um determinado produto recebe um aumento, o fator de multiplicação é dado por uma soma. Então, tipo, você vai somar os 100% que daquela situação, mais o acréscimo, que aí no caso, por exemplo, 10%, então fica 110%. E se for desconto, é o fator multiplicativo para desconto em um valor. Ou seja, para calcular o desconto de um produto, a fórmula do fator multiplicativo envolve uma subtração. Então, você vai pegar aquele todo, que é os 100%, menos o valor do desconto que ele está dando, daquela porcentagem. Então, faz 100, por exemplo, 100 menos 20, 80%. Então, você vai calcular aquele 80%, tá? Então, é isso. Acréscimo você vai acrescentar, desconto você vai retirar do valor. Então, vamos ver uma situação de cada um para vocês identificarem, né, como é que a gente pode calcular essas situações. Ó, vê só. Estamos acompanhando o crescimento de uma planta. Hoje ela tem 20 centímetros. Para a próxima semana, esperamos um acréscimo de 15% em sua altura. Qual a altura esperada? Então, é um acréscimo, pessoal, 15%, né? Ela já tem o quê? 20 centímetros. Então, como é que a gente pode calcular? A gente vai fazer uma soma, não é um acréscimo, né? Se é 100%, com os mais 15. E aí, a gente tem algumas maneiras de se calcular. Vejam só. Uma delas é o seguinte, ó. Devemos encontrar quanto é 15% de 20, né? E depois a gente soma a altura com os 20 centímetros. Então, como é que eu faço 15 de 20? Você vai fazer a fração centesimal dessa porcentagem. 15 sobre 100, divide em um número decimal e você vai multiplicar. 0,15 vezes 20 dá 3. E aí, você vai somar, né? Esses 15% de 20 é 3 e você soma. Então, fica 20 mais 3, que vai dar 23 centímetros. Essa é uma forma de você calcular. Outra forma é você pegar os 100%, né, que é dos 20 centímetros, mais os 15%, que vai dar 115%, não é isso? E divide por 100, que aí vai dar o quê? 1,15. E você multiplica por 20, que vai dar o resultado já direto de 23 centímetros, tá? E aí, como se... Agora, no caso, em relação ao desconto, né? Uma perca no valor. Ó, espera-se que uma planta de 20 centímetros murche e perca na próxima semana 15% da sua altura. Qual será a altura da planta? Então, aí teve uma perca, né? Então, como é que a gente pode calcular?
Está se tratando em relação a palavra desconto, né? Um decréscimo. Então, vê só como é que a gente calcula. Essa é a mesma situação da anterior. Então, calculando 15% de 20, né? Não é 3 centímetros que a gente já calculou na situação seguinte? Então, você vai pegar os 20, em vez de somar mais 3, você vai subtrair. 20 menos 3, 17 centímetros. E aí, outro raciocínio que também vocês podem pegar é o seguinte. Dos 20%, é fácil identificar quanto é 10% de 20. Porque basta você dividir 20 por 10, que vai dar 2. Então, 10% de 20 é 2. Então, daqueles 15% ainda falta 5. 5 é metade de 10. Então, você pega a metade do valor que achou, que é de 2, né? Que é 1. Então, vai ser o resultado de 10% mais os 5%, que vai dar os 15%. No caso, 2 mais 1, 3, né? É uma forma também de você calcular, sem precisar fazer uma conta de multiplicação. Que aí você sempre pega o valor e descobre os 10%. E aí você vai fazendo a porcentagem que você quer, tá bom? Então, essa foi a aula em relação à porcentagem, tá? Se lembrem, como é que se calcula a porcentagem, como é que se representa uma porcentagem, como é que eu posso calcular o desconto, o acréscimo, tá bom? Anotem tudo aí direitinho para vocês fazerem uma boa prova. Aí agora, a gente vai ver o outro conteúdo, tá? Que é relacionado às retas. Então, vamos relembrar, tá? O que seria ponto, plano e reta. O que seria ponto? Não possui dimensões e sua indicação é feita por letras maiúsculas no nosso alfabeto. Então, tá aí a representação de um ponto, tá? E a reta? A reta, a gente pode dizer que ela é imaginada sem espessura, né? Sem começo e sem fim. Ou seja, é ilimitada nos dois sentidos. Indica-se a reta com letras minúsculas do alfabeto. Então, ela não tem começo e nem fim a reta, tá? E aí, a gente representa por letras minúsculas. E o plano? Imaginando sem fronteiras, ilimitado em todas as direções, né? Aí a gente indica, em vez de ser pelo alfabeto, aí no caso, o alfabeto grego, que é o alfa, beta, gama, que a gente representa o plano, ok? E aí as retas. Vê, a gente tem as retas paralelas. Alguém lembra aí? Vamos relembrar? Ó, o que seriam essas retas? São retas que nunca se encontram, não possuem pontos em comum, né? Esses são exemplos aí que tem de retas paralelas. Elas podem ser na horizontal, na vertical, desde que elas não se toquem, né? Não possuam pontos em comuns. E a representação aí das retas paralelas. Já as retas concorrentes é aquelas que se cruzam em um ponto em comum e formam 4 ângulos, né? Vocês podem ver aí. Tem um caso específico dessas retas concorrentes, que são chamadas as retas perpendiculares. Que aí, os seus 4 ângulos, eles formam, aliás, os 4 ângulos, eles formam um ângulo de 90 graus, não é isso? Cada um daquele. E aí, são chamados de retas perpendiculares, que especificamente, o seu ângulo é o ângulo de 90 graus, tá? Vamos para uma situação para a gente identificar quais são as retas paralelas, quais são as concorrentes. Então, vejam só, temos essas 4 retas aí, ó, R, S, T e U. Contém os lados de um paralelogramo ABCD, como indicado na figura. Aí, qual é a posição relativa das retas? Então, aí, a reta R, que vocês podem verificar aí na imagem, com a reta S, elas são concorrentes ou paralelas? Vejam que a R e a S, elas se cruzam. Então, elas são concorrentes. E a reta S e T, que vocês estão vendo aí, também se cruzam. Então, vão ser, no caso aí, são paralelas, né? Que elas não se cruzam, não tem ponto em comum, que é a S e a T. E a gente pode chamar de paralela. E a reta R e a T, elas têm ponto em comum. Então, é uma reta concorrente. E a T e U são paralelas, como vocês podem ver aí, ó. E S e U, elas têm um ponto em comum, então,
Aí, no caso, vão ser concorrentes. Aí, a gente não tem nenhuma especificando que é perpendicular, só apenas que é uma reta concorrente, como vocês podem verificar aí na resolução, tá? Então, vocês prestem atenção. Paralelas não tem ponto em comum, é uma se posicionando com a outra, mas elas não se tocam. E as concorrentes se cruzam, tem um ponto em comum, tá? Vamos ver essa situação aí, ó. Tijuca é um bairro de zona do Rio de Janeiro, no Brasil. Copacabana é um bairro nobre situado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Em um dos bairros mais famosos, tem o apelido de Princesinha do Mar. Observe a planta parcial abaixo, julgando os itens em verdadeiro ou F, certo? Então, a gente vai ver cada situaçãozinha dessa e ver se é verdadeiro ou falso. Vamos lá para a resolução, que a gente vai ver melhor a visualização do resultado, né? Da planta aí, ó. Então, ó, pessoal, vamos ver aí a resolução. Ó, vê só. A gente vai ver aí as ruas para saber se a afirmativa é verdadeira ou falso. Então, observem a imagem, tá aí onde está cada rua. Então, vê só. Na primeira diz o seguinte: Avenida Rio Branco é perpendicular à Rua Senhor dos Passos. Então, observando aí a rua, elas não são perpendiculares, tá? Porque nem se tocam, tá? Quando vocês observarem aí na imagem. Já a segunda afirmativa ali, ó. Podemos afirmar que as ruas Alfândega, Senhor dos Passos e Buenos Aires não são paralelas. Elas não são paralelas. Elas são sim paralelas, tá? Podem observar aí nas ruas que uma está paralela à outra. Então, essa afirmativa aí é falsa, porque elas são paralelas. Já a outra diz que a Rua Alfândega e Rua Miguel Couto são perpendiculares. Sim, afirmativa verdadeira, que elas se cruzam, tá? Essas duas ruas aí que vocês podem observar. E a última, a Avenida Presidente Vargas é perpendicular à Rua Buenos Aires. Essa afirmativa é falsa, ok? Então, a gente pode observar aí as posições das retas em uma situação de uma rua, tá? E agora, né, a gente viu aí as situações, né? Estudamos o que é um ponto, o que é uma reta, relembramos o que é um plano, o que é uma reta paralela, uma reta concorrente e a específica de caso, a perpendicular. Aí agora a gente vai para a questão de área e de perímetro, tá? Vamos lá, relembrando aí o que seria um perímetro e uma área de um quadrado ou de um retângulo, né? O perímetro vai ser sempre o comprimento em relação a um contorno, né? Então, aí, ó, nessa situação dessa figura, você tem um lado que mede 2 centímetros e o outro 3 centímetros. Então, se eu quero o perímetro, eu vou somar todos os lados, que aí, no caso, 10 centímetros. E se for área, é a medida da superfície. Então, tudo que está compondo ali nesse contorno, dentro desse contorno. Então, você vai multiplicar. 2 vezes 3, 6. E a unidade de medida vai ser elevada ao quadrado, tá? Não esqueçam disso, ok? Então, vamos ver uma situaçãozinha aí, ó. Observe um campo de futebol. O perímetro dele é o seu contorno, que está de vermelho. Dadas as medidas do campo de futebol abaixo, calcule o seu perímetro de 100 de largura e 70 de comprimento. Então, vocês vão fazer a soma desses lados, tá? E dá o valor do perímetro. Então, vamos verificar quanto é que mede esse campo de futebol? Então, você vai somar os dois lados, né, de 70 com 70, 140, mais os dois outros lados de 100 e 100, que aí vai dar 200, então, dos 140 mais 200, 340 metros. Então, o comprimento desse campo de futebol é 340 metros. Calculando essas áreas aí do retângulo e do quadrado. Se no retângulo, base vezes altura. E aí, vocês multiplicam. O quadrado, abaixo você calcular o lado ao quadrado. Vamos ver a resolução? Ó, multiplicando aí, 3 vezes 8, 24. Lembre-se da medida, metros ao quadrado. E o lado eleva esse 4 ao quadrado, ou seja,
ele vezes ele. 4 vezes 4, 16 centímetros ao quadrado, tá bom? Ó aí. E sim, pra gente finalizar, né, em relação a esse assunto de área e perímetro, eu deixei pro final pra gente ver a resolução do exercício da aula anterior, que é uma forma também de vocês revisarem o conteúdo, tá? Então, vamos dar aí uma olhadinha nas resoluções. Ó, na primeira eu pedi para vocês calcularem a medida do perímetro de cada polígono representando a seguir. Então, bastava vocês somarem todos os lados. Espero que tenham acertado, né? Então, aí o perímetro dá 24 metros. Na segunda situação, eu peço aí também para vocês me dizerem a quantidade mínima de arame em metros, quando ele deve comprar para dar 4 voltas no terreno. Então, primeiro eu tenho que saber o comprimento desse terreno. Para saber o comprimento, calculo o perímetro, tá? Então, aí o perímetro vai ser de quê? 34 metros ao quadrado. Só que ele quer saber 4 voltas, então você vai multiplicar ainda por 4, que vai dar, no caso aí, 136, tá? Percebam para vocês não marcarem logo de cara a alternativa A. Calculei o perímetro, é letra A. Não. Leiam o enunciado da questão. Aí, no caso, está dizendo o quê? Para dar 4 voltas no terreno. Então, a resposta correta, letra C. Na terceira, eu pedi para vocês calcularem a área de um quadrado de 12 centímetros. Basta multiplicar ele por ele mesmo. 12 vezes 12, 144 metros ao quadrado. Letra B. E a quarta, Odete quer colocar azulejo no piso de sua cozinha, que tem o seguinte formato, né? Como vocês verem aí na figura. Quantos metros quadrados de azulejo ela terá de comprar para conseguir cobrir toda a área do piso da sua cozinha? Então, basta vocês multiplicarem para saber a área, né? Base vezes altura, 3 vezes 5, que no caso dá 15 metros ao quadrado, letra A. Ok? E aí, para a gente finalizar, trago a seguinte situação. A Ana desenhou a quadra de futebol de salão da escola, onde trabalha numa malha quadriculada. A medida de área de cada quadrado da malha é igual a 1 metro ao quadrado. Então, cada quadradinho desse equivale a 1 metro. Então, basta vocês contarem quantos quadradinhos tem, que no caso aí são 10 metros ali, ó, e embaixo 20 metros. Multiplica 10 vezes 20, 200 metros ao quadrado. Alternativa correta, letra D, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, fazendo a revisão dos conteúdos. Espero que tenham gostado. Faça uma boa avaliação, tá bom, pessoal? Obrigada e boa prova!